dar sequência aqui, Paulo? Vamos a todos os ganhadores, os nossos parabéns. E o que teremos agora, Elisa? Quem vai responder essa pergunta é o Geraldo. Geraldo, por onde você está? Já está aqui no palco. Geraldo chegou, mas está sem microfone. Está sem voz já? Produção. Trabalhou muito. Muito obrigada. Pronto, está aqui? Ei, pronto. Isso. Obrigado pela gentileza, Paulo. Obrigado, Elisa. Bem, nós vamos seguir, então, com as nossas apresentações. O próximo painel e a próxima palestra que será apresentada. E o tema é Governança se faz com confiança. A proposta é responder a uma pergunta central. O que é que está faltando às nossas instituições? É uma boa pergunta, não é? Quem vai falar sobre isso é o professor Marco Túlio Zanini, especialista no diagnóstico estratégico de ativos intangíveis, e Carmen Migueles, considerada uma das maiores especialistas no Brasil em gestão da cultura organizacional e gestão da mudança. Eu já fiz um vídeo com ele nessa série de entrevistas que a gente fez previamente para o FOGESP e o tema é muito interessante, gente. Muito bem. Então, eu gostaria de convidar ao palco, por favor, venha ao palco o diretor de Desenvolvimento Institucional do CFA, Rogério Ramos. Ele que irá presidir os trabalhos desta mesa e irá também receber aqui o Marco Túlio Zanini e a Carmen Migueles. Por favor, senhores, queiram todos virem aqui para o palco, por gentileza. Por gentileza, senhores, Sim. podem subir. Marco Túlio Zanini, Carmen Migueles, por favor, vocês estão sendo esperados aqui no palco. Sejam bem-vindos, sejam Fiquem à bem-vindos. vontade, uma boa palestra. O palco é de vocês. Rogério, você tem a palavra. Fique à vontade para conduzir, então, o painel. Uma boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande poder estar aqui apresentando esses dois palestrantes da agora à tarde, e também presenciar um evento com uma envergadura, com uma dimensão como este, tratando um tema tão importante que é a gestão pública. Meus agradecimentos à organização do evento, na pessoa do presidente Wagner Siqueira, que não poupou esforços em fazer um evento de qualidade e que este conselho nunca presenciou e teve a oportunidade de experimentar em toda a sua história. O nosso Fórum de Gestão Pública CFA, sem dúvida nenhuma, traz um marco onde grandes eventos e bons eventos serão marcados pela presença do CFA. Eu apresento os nossos palestrantes. Inclusive, me pediram que fosse muito breve no currículo deles, porque o currículo realmente é muito bom. E é o Dr. Marco Túlio Zanini e a Carmen Migueles. Dr. Marco Túlio é consultor, diretor em gestão empresarial, sócio fundador da Cymbalem, que é uma empresa especializada em cultura e liderança, né? Colunista do jornal Valor Econômico, já publicou vários livros, então um vasto currículo neste tema tão importante. A doutora Carmen Migueles, que também é diretora da Cymbalem, consultoria, doutora, professora da FGV, autora de vários livros, uma atuação internacional também e nacional, com vasto conhecimento no tema. Então, eu convido inicialmente a doutora Carmen Migueles para iniciar a palestra, no qual nós temos muito anseio do seu conhecimento. Boa tarde. Obrigada, antes de qualquer coisa, pelo convite. O que nós vamos falar aqui, na verdade, é sobre a síntese das minhas pesquisas, minhas e do Marco Túlio. Nós vemos pesquisando o tema dos ativos intangíveis há muitos anos e, olhando para o que nós estamos vendo hoje no Brasil, eu acho que a notícia é boa.
nós podemos estar passando por um momento bastante pessimista, mas se nós conseguirmos olhar para aquilo que nós temos hoje em termos de potencial de virada, é uma coisa muito bacana se a gente conseguir enxergar onde que a gente está tropeçando. E essa é a questão relevante que nós gostaríamos de compartilhar sobre o papel dos aspectos intangíveis da gestão nessa possível virada que nós podemos dar agora. É interessante pensar isso justamente logo após a apresentação do prêmio Guerreiro Ramos, porque Guerreiro Ramos falava, já na década de 50, sobre os limites do formalismo. Guerreiro Ramos dizia: tentamos mudar a realidade por meio das leis, mas isso não funciona muito bem. Vamos olhar por que isso não funciona muito bem e conseguir entender exatamente a relação de causalidade, porque nós acreditamos muito que, ao resolver a questão da causalidade, nós temos tudo para dar um passo muito grande. Mas eu vou começar aqui mostrando uma história feia, mostrando uma notícia ruim. Aqui é o ranking dos países por registros de patente na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em Genebra, na Suíça. Quando nós olhamos aqui, embora nós estejamos entre as 10 maiores economias do mundo, nós não aparecemos na lista dos países que mais inovam e mais produzem patentes. Essa nossa posição, em 29º lugar nesse ranking, nos coloca na terrível posição de ser o 8º lugar na América Latina e Caribe. Por quê? O que está por trás disso e o que nós podemos fazer para avançar? Uma coisa curiosa, quando nós olhamos para isso, é que inovação tem muito a ver com capital humano. Como um país com 200 milhões de habitantes consegue registrar 460 patentes em Genebra, e um país como a Finlândia, em 10º lugar no mundo, com 5 milhões de pessoas, consegue registrar 1.172 patentes. Muita gente diz: mas o problema é a educação. Os finlandeses têm a melhor educação do mundo. E aí, lembrando aqui o nosso saudoso Roberto Campos dizia: vamos ter cuidado com as estatísticas. Porque a estatística é como biquíni, mostra tudo menos o essencial. Segundo ele, se na realidade nós tivéssemos com a cabeça no forno e o pé no congelador, na média a gente estaria muito confortável. Então, se nós não olharmos para as estatísticas, e de fato, em termos estatísticos, nós não estamos bem no ranking de educação, mas se nós formos olhar para os números absolutos, nós vamos ver aqui pelo Censo de Educação do MEC que em 2015 nós tínhamos 8,7 milhões de estudantes cursando graduação no Brasil. Nossa, é 1,5 a população da Finlândia cursando graduação. De acordo com o Censo de Educação de 2015, nós tínhamos, naquele ano, 655 mil mestres e 288 mil doutores. Então, nós tínhamos quase 20% da população da Finlândia com mestrado e doutorado. Nós temos muita gente educada. Por que, então, a nossa posição no ranking é ruim? O que está faltando se não é educação? Na verdade, a nossa pesquisa sobre gestão de intangíveis começou em 1985, quando o Japão estava dando uma surra em termos de competitividade nos Estados Unidos, e nós fomos lá para tentar entender como um país tão pobre conseguia, na época, fazer frente à maior potência global. E o que nós descobrimos olhando para isso? Na realidade, existe um ativo intangível extremamente relevante nas economias, que é a propensão a confiar e que correlaciona positivamente com a riqueza das nações. Então, quanto maior confiança existe em um país, mais fácil é colaborar a baixíssimos custos de transação e mais facilmente as pessoas se engajam em metas de médio e longo prazo. Quando eu tenho baixa confiança, eu foco no curto prazo, eu foco na tarefa, eu foco, na realidade, nos controles, e eu tenho muito medo daquilo que pode dar errado. Então,
quando nós temos baixa confiança, nós focamos quase que exclusivamente naquilo que nos ameaça. Nós vamos fazer um plano estratégico e a gente tropeça nisso. A gente começa a controlar tudo que pode dar errado e, na realidade, a gente esquece de apoiar tudo aquilo que dá certo. Nós não conseguimos criar coalizões para apoiar as pessoas que querem fazer a coisa certa. Quem está no serviço público no Brasil conhece isso muito bem. Você pode ser preso tentando trabalhar da melhor maneira possível. O risco para o indivíduo bem-intencionado fazer a coisa certa é um maior desestímulo ao empreendedorismo na área pública. E isso seria corrigido por governança. Nós sabemos que transparência e qualidade de governança impacta positivamente na confiança. Quanto mais transparência e mais governança, mais confiança. Opa, mas o que a gente está dizendo aqui é que confiança é um antecedente da governança e da transparência. Num país de baixa confiança, eu não consigo chegar ao nível alto de transparência. Porque ninguém acredita nos dados, ninguém acredita nos fatos, você tem uma polifonia, uma discussão polarizada, e aquele indivíduo que tenta trabalhar com muita transparência, ele acaba tropeçando no volume de oposição que se coloca. Como sair daqui? Não adianta nada a gente chegar e dizer, olha, a confiança é um pote de ouro, ele está lá do outro lado do rio, mas aqui no meio tem um rio que está cheio de piranha, e eu não dou o mapa de como atravessar. Como nós podemos atravessar esse rio para gerar um cenário de maior confiança é o trabalho que o Marco vai apresentar. Esse gráfico aqui é o gráfico do World Value Survey e um trabalho clássico do ZAC, e o Brasil está aqui embaixo como o país com a menor propensão a confiar no mundo. Os brasileiros confiam menos no cônjuge, nós acreditamos mais que nós podemos levar um chifre, nós confiamos menos na família nuclear, nós confiamos menos na família extensa, nas relações de vizinhança, nas empresas, nos governos, nos políticos, nós confiamos menos nas instituições. Muito bem, o custo da confiança é o excesso de controle que drena todos os nossos recursos e amarra as pernas das pessoas. Então, de repente, a gente tem que correr uma maratona e a gente está com os 2 pés amarrados, nós precisamos desamarrar os pés. Na realidade, a diferença começa, né, aqui. Por que nós temos baixa confiança? Todos os trabalhos acadêmicos globais mostram que confiança é diametralmente oposta, é heterogeneidade e desigualdade. Países muito heterogêneos e muito desiguais tendem a ter baixa confiança. Nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo, de acordo com o índice Gini, e nós somos provavelmente o país mais heterogêneo, porque nós somos o único país do mundo que teve um processo de imigração financiado e alavancado pelo Estado desde 1870 até 1950. Então, nós temos cerca de 220 grupos étnicos e culturais diferentes convivendo, e nós temos aqui um desafio com a desigualdade histórica. Então, a nossa história foi marcada pela luta por esforços de dominação do território e dos outros. Como é que eu controlo o comportamento dos outros? Como é que eu domino o território? E até a Constituição de 1988, nós tínhamos um país em que os recursos públicos e privados se confundiam em múltiplas esferas. Os prefeitos, os governadores pegavam dinheiro público para si, para os outros, a qualidade do controle era muito baixa, e nós fizemos um esforço enorme ao longo dos últimos 30 anos para resolver esse problema. Mas agora a gente está provando demais, o remédio virou veneno, e nós temos agora o desafio de reverter um pouco esse quadro. Nos deparamos agora com o desafio de pensar o suporte para que indivíduos excelentes possam trabalhar. Como é que nós podemos apoiar as pessoas que querem, de fato, fazer o melhor trabalho, reduzindo o risco desse indivíduo de ir preso, porque algum processo legalista pode se colocar no meio do caminho. Então, esse é o principal desafio que a gente precisa resolver para caminhar na direção da boa governança. Então, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de traduzir complexidade e especialização em desempenho.
nós temos uma complexidade na gestão pública, nós temos muita capacidade, nós precisamos ser capazes de traduzir isso em desempenho. E aumentar a nossa capacidade de garantir o melhor e mais inteligente uso dos recursos, e é isso que nós vamos tentar fazer aqui. A boa notícia é que isso começa no nível meso. Esse aqui é um diagrama da tese vencedora do Nobel de Economia do Oliver Williamson, e ele mostra que, na realidade, as sociedades não se transformam de maneira muito significativa a partir do nível micro, nem a partir do nível macro. É ao nível meso, ao nível em que há interação entre as pessoas, o nível em que há um modelo de gestão capaz de aprimorar a cooperação, que a gente consegue qualificar melhor os indivíduos e influenciar na governança macro. Então, é um pouco sobre isso que nós gostaríamos de falar aqui, porque é ao nível da governança das organizações, especificamente, que os países evoluem. Mas aqui a gente tem uma dificuldade. Nós estávamos uma vez fazendo consultoria para um órgão público do judiciário, e nós estávamos falando da importância da orientação por valores, da importância de desenvolver e aprimorar os mecanismos internos, e as pessoas disseram para a gente, não vai dar certo? Não vai dar certo. Eu falei, e não vai dar certo por quê? E as pessoas disseram, porque aqui tem muitas forças ocultas e entes invisíveis. Muito bem. Se as forças ocultas e os entes invisíveis são dessa dimensão, a gente consegue resolver com aprimoramento institucional. Se for da outra, eu conheço um bom padre exorcista, mas sai da minha área de competência. Na realidade, o que acontece? O comportamento oportunista se instala na imperfeição da cooperação. Se nós conseguirmos resolver a cooperação horizontal, que foi algo que nós abandonamos ao longo da nossa história, nós começamos a eliminar os espaços para os oportunistas. Se nós não melhorarmos a cooperação horizontal, os oportunistas conseguem, na verdade, se beneficiar desses espaços de poder. Então, cada um de nós aqui dentro tem algo a fazer no aprimoramento dessa coordenação e dessa cooperação horizontal, e nós vamos falar um pouco disso adiante. Vou agora passar a palavra para o Marco, que vai falar sobre o desafio da confiança. Bom, pessoal, boa tarde. E o que a gente começa a perceber... Não bate palma ainda não, que ela não acabou. Ela volta. O que a gente começa a perceber nos estudos que a gente desenvolveu de pesquisa é que antecede o desempenho das equipes, o estilo de liderança, a qualidade dos processos, a qualidade dos vínculos que as organizações estabelecem, né? O que a gente percebe é essa qualidade da confiança, né? Quanto de confiança e a qualidade do vínculo, né? É pré-condição para o bom desempenho dos processos, para o bom desempenho das lideranças e para o bom desempenho das equipes. Então, a partir desse pressuposto, a gente começa a ver o bom desempenho de sistemas de gestão e isso contribuindo de alguma forma para o desempenho das organizações. Dito isso, o que a gente começa a perceber é o seguinte: o que nós estamos falando aqui é que não basta mais nós olharmos para as boas qualificações, para a boa educação formal, para as habilidades e as atitudes dos indivíduos. Isso é importante, não estou dizendo que isso não é importante. Mas há uma coisa que se torna ainda mais importante para a gestão. É exatamente a capacidade de nós criarmos coordenação. A capacidade de nós colocarmos grupos de especialistas para trabalharem juntos. Esse é o grande desafio que nós percebemos hoje na gestão. Nós encontramos várias organizações muito boas, com grupos de pessoas muito bem formadas, mas o nosso grande desafio é como gerar coordenação. Como nós conseguimos colocar esses grupos de especialistas para juntos entregarem um valor, adicionarem valor àquilo que eles fazem juntos. E a gente começa a perceber que a confiança, na realidade, né, conceituando aqui confiança é uma relação de risco, né? Quando eu confio em alguém, há dois elementos fundamentais para a gente identificar.
É uma relação de vulnerabilidade e de voluntariedade. Todas as vezes que eu confio em alguém, eu me coloco voluntariamente vulnerável nessa relação. Qualquer relação de confiança é uma ação em que eu, por livre e espontânea vontade, me coloco vulnerável nessa relação. Isso significa dizer que a cooperação ela pode ser alcançada, sim, sem a confiança. Isso é fácil, você bota a arma na cabeça de alguém, fala para o cara dançar, ele dança. Mas esse é o tipo de cooperação coercitiva, não é o tipo de cooperação que nós desejamos. O tipo de cooperação que nós desejamos é uma cooperação voluntária. É exatamente isso que a Carmen estava comentando, é o fortalecimento da cooperação horizontal. Portanto, quando nós falamos em confiança, eu aqui separo em duas dimensões, para a gente entender um pouco. Existem duas dimensões básicas para a gente fazer um diagnóstico. Primeiro é a dimensão da competência, né? A capacidade de alguém realizar uma tarefa, uma dada tarefa, né? Ou a capacidade de alguém se responsabilizar por uma entrega, aquilo que os americanos dão o nome de accountability, não é isso? E a segunda dimensão é a confiança baseada no caráter, ou seja, o quanto de erro honesto se tolera, o quanto de erro desonesto não se tolera, né? Porque há aqui uma relação da aceitação do erro honesto como processo de aprendizagem, eu não diria aceitação, mas o suporte ao erro honesto como processo de aprendizagem, e a intolerância ao erro desonesto. Portanto, não há a mínima possibilidade de nós construirmos uma sociedade da confiança quando nós somos tolerantes ao erro moral, ao erro desonesto, né? Isso gera senso de dono e isso gera integridade, quer dizer, fortalecimento da integridade e da consistência dos indivíduos, né? E o que a gente percebe é o seguinte, a relação de confiança ela tem um impacto muito grande nos custos de transação. Existe um sociólogo chamado Diego Gambetta, ele estudando a máfia siciliana, como que a máfia siciliana surge no sul da Itália, ele vai dizer a seguinte coisa, a máfia surge porque era uma organização empreendedora que viabilizava as transações numa sociedade de baixa confiança. Toda sociedade de baixa confiança, ela é mais cara, ela é mais onerosa. Todas as vezes que nós temos que lançar a mão de mecanismos terceiros, do excesso de controles, nós oneramos sobremaneira as relações. As nossas burocracias, as nossas organizações passam a custar muito mais caro, passam a se tornar absolutamente ineficientes na medida em que nós não equilibramos os controles com o desenvolvimento da cooperação. Portanto, todas as vezes que a transação, uma transação espontânea, precisa ser substituída, ou precisa ser garantida por um mecanismo terceiro, pelo fortalecimento dos controles, das normas externas, nós começamos a onerar essas transações. E o que nós percebemos é que, muitas vezes, as nossas organizações já chegaram a um ponto em que elas se inviabilizam, elas se tornam inviáveis. Então, o que nós percebemos aqui na construção da relação de confiança? Quando nós fazemos esses diagnósticos, a gente percebe o seguinte, há uma base, opa, sumiu, a base caiu lá para baixo, mas a base, eu vou descrever, a base da confiança, ela se faz sobre a confiabilidade, a previsibilidade, uma visão comum de resultado e o conhecimento. Quando nós temos uma visão comum de resultado, quando nós conseguimos construir credibilidade naquilo que nós fazemos e previsibilidade, essa é a base para a confiança, né? Infelizmente, o gráfico não está muito bem nesse slide. Isso gera tolerância ao conflito, porque a confiança ela permite que nós tenhamos algum tipo de tolerância a um conflito positivo, né? Algum nível de discussão entre superior e subordinado, e isso gera uma prática de comprometimento que gera uma coragem de assumir a responsabilidade, a corresponsabilidade, e que gera uma atenção a resultado. Então, nós percebemos que na construção da confiança, né, há um elemento fundamental
que é nós impormos um custo para o comportamento oportunista. Todas as vezes que nós falamos em construir a confiança, nós estamos falando, de certa forma, impor um custo ao indivíduo que quer agir de maneira oportunista. Uma vez me perguntaram, uma organização que as pessoas se orgulham muito, falavam que aqui não, é incorruptível, daqui a pouco eu vou passar. Não existe organização incorruptível. O que existem são organizações que inibem, identificam e punem o comportamento oportunista. Existem organizações que conseguem inibir, através da pregação de valores e de um sistema de incentivo, que conseguem identificar e punir esse comportamento oportunista. E isso é fundamental para que a gente consiga trabalhar uma pedagogia da autonomia aqui, um ciclo de governança positiva, em detrimento daquilo que nós chamamos de um ciclo de oportunismo e corrupção. Ou seja, nós estimulamos, nós lutamos a favor da governança positiva. Então, o que nós estamos falando é, organizações podem ter ciclos virtuosos de cultura, onde as pessoas percebem que as relações são justas, percebem que nessa relação há um benefício mútuo, isso gera uma relação de confiança, que gera motivação, que gera cooperação, que gera um desempenho superior e que reforça esse ciclo virtuoso. Ou, muitas vezes, nós percebemos que as situações percebidas como injustas, um contrato percebido como injusto, ele gera desconfiança, gera estratégia de defesa, gera oportunismo e gera desempenho inferior, gera ineficiência. A nossa luta é de construção desse ciclo virtuoso da confiança. Então, o que nós percebemos é o seguinte, ao longo desses anos, são alguns anos trabalhando diagnósticos, a gente percebe o seguinte, esses são alguns elementos que a gente encontramos como comuns e fundamentais na construção da relação de confiança. O primeiro é o alinhamento sobre o propósito e objetivo da organização. Várias organizações que a gente entra, as pessoas estão com as suas tarefas fragmentadas e absolutamente desconectadas dos propósitos e dos objetivos da organização. Existe aí um foco excessivo na tarefa e no curto prazo que cega e que tira a motivação do indivíduo. Então, esse primeiro alinhamento a propósito e objetivo sela um primeiro contrato. Depois, um exercício de liderança compartilhada. Um exercício de liderança que, de certa forma, vai contra a nossa tendência de personalismo e de paternalismo que nós temos na cultura brasileira. Não é isso? Transparência no processo decisório. Um processo decisório transparente, o aprimoramento contínuo de normas e de regras, a possibilidade de nós visitarmos as normas, de nós visitarmos as regras e perguntarem a elas se elas ainda servem aos princípios aos quais elas foram formuladas. Todas as vezes que a gente faz isso, o resultado é muito positivo. Todas as vezes que a gente consegue fazer esse exercício numa organização, permitindo que as pessoas questionem a burocracia, nós temos muitos resultados positivos. A alocação de pessoas por competências, aqui é um trabalho importante, um trabalho de competências individuais que se somam às competências organizacionais, o reconhecimento e a promoção pelo mérito, o suporte a quem erra honestamente e a punição ao erro desonesto, já havia comentado, e, principalmente, critérios e indicadores de desempenho. É fundamental. Nós precisamos, de alguma forma, avaliar no tempo o nosso sucesso. Isso faz com que a gente fortaleça o nosso compromisso de trabalhar na direção certa. Então, vejam que esses são traços comuns das organizações que a gente trabalhou, e que, de certa forma, conseguem construir, celebrar um pacto ético, moral, que sobre ele se estabelece a relação de confiança. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, entre a tarefa prescrita e a tarefa real, o lugar que ela é executada, há uma imperfeição da regra, porque muitas vezes no Brasil o que acontece? Quem formula a regra não sabe como ela é implementada na prática. Os formuladores das regras, das leis, não sentem as dores da implementação.
Então, nós temos aí um gap enorme. E o que acontece com aquele bom executor que está lá tendo que lidar com aquela regra imperfeita? Ele olha para aquilo e fala, isso não vai funcionar, vou ter que dar um jeitinho. Então, em vez da gente dar o jeitão, a gente está sempre dando o jeitinho. E muitas vezes as pessoas que estão dando o jeitinho, em vez de dar o jeitão, são pessoas muito bem intencionadas. São pessoas que querem ver a coisa funcionando bem. Então, esse é um grande desafio. Essa distância tradicional que nós temos dentro do nosso modelo cultural, do topo e da base, impõe para nós desafios de aprimoramento da regra. E isso deveria ser, de certa forma, um processo contínuo. Porque, na medida em que muda o contexto, as regras, os procedimentos e as normas vão perdendo a sua eficiência. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, há um norte estratégico aqui. Há um norte estratégico fundamental para a gente definir. Primeiro, o propósito da organização. Por que ela existe? Se essa organização não existisse, o Brasil seria mais feliz? Se essa organização não existisse, qual seria o custo dela não existir? Qual seria o pesar dela não existir? Segundo, para que direção, para onde essa organização vai? Ela simplesmente existe como sempre existiu? Qual é o processo, qual é o caminhar dessa organização? Para onde que ela nos leva? Para onde que ela está indo? Né? E em terceiro, a prioridade. E esse terceiro ponto ele é muito importante. Ele estabelece o como nós queremos chegar em algum lugar. Com que modelo de valores? Com que modelo, com que qualidade de relacionamentos? Com que qualidade de gestão nós queremos chegar lá? Então, são 3 perguntas muito simples, né? Mas que colocam aí numa reflexão muito grande sobre as nossas organizações e como é que devemos aprimorar o nosso modelo de cooperação. E, é claro, no final, eu tenho que falar desse caso que para nós foi bastante emblemático no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos 9 anos como pesquisadores dentro das operações especiais no Rio. E esse é um caso de excelência, né, de excelência na área pública. Nós já chegamos a publicar, acho que uns 5 artigos sobre isso no Brasil e no exterior, sobre o BOP, sobre a doutrina operacional. E essa doutrina está absolutamente baseada nesses pontos aí que a gente resume. Primeiro, lealdade e confiança, quer dizer, um processo muito interessante de gestão, onde a lealdade e a confiança são colocados como uma pré-condição para a entrada dentro dessa organização, uma liderança compartilhada, até por força do exercício da tarefa, regras que valem para todos, as regras legitimam a ação do indivíduo, certo? Legitimam o processo de sucessão, são regras que, de certa forma, estabelecem um crivo igual do comandante até o soldado mais uma patente mais inferior, e existe uma punição, um exercício de punição severa ao erro desonesto e uma tradição, né, uma certa prática do valor do conjunto se sobrepondo aos interesses individuais. Então, vejam que, dentro das condições de uma organização como a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com todos os seus desafios de aprimoramento, com todos os seus desafios de gestão, nós temos uma unidade que consegue, sim, no Brasil, mostrar um nível de excelência operacional que é bastante superior, até mesmo quando comparado com organizações semelhantes em outros países. Então, eu fecho aqui e convido a Carmen para falar sobre esse último slide de fechamento. O Marco esqueceu de falar uma coisa muito importante sobre por que a gente está estudando o BOP. Na realidade, nós fomos estudar o BOP porque nós tínhamos aquele mapa do World Value Survey mostrando o Brasil com uma taxa baixíssima de confiança, e não adiantava a gente dizer que precisa aumentar a confiança se nós não tivéssemos encontrado uma organização que é forte em confiança. Toda a literatura acadêmica em organizações críticas, e o BOP é uma dessas, dizia que organizações críticas, tropas de elite, não funcionam se não tiver confiança.
Fomos ver se isso é verdade. Nós publicamos um livro, que é A Ponta da Lança, comparamos o BOP, a CORE e a COT, né, da Polícia Civil e da Polícia Federal, com a SWAT e os Marines, e o que nós descobrimos é que o BOP tem uma média de confiança equivalente às melhores tropas americanas. Isso comprova que, no nível meso, nós conseguimos neutralizar os elementos de baixa confiança da cultura nacional. Nós encontramos essa mesma característica no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, num diagnóstico semelhante. Eles têm alta confiança e alta capacidade de resolver problemas. Uma coisa curiosa é, como é que nós conseguimos entrar nos Marines? Nós não conseguimos. Quando eles viram que nós estávamos estudando o BOP, uma tropa carioca com 400 homens, que é benchmark internacional, eles nos pediram para incluir a SWAT e os Marines na comparação, porque eles queriam saber como aquela tropa conseguia tanto resultado. Essa é uma coisa curiosa para nós vermos aqui. Quer dizer, 400 homens na bagunça que é o Estado do Rio de Janeiro hoje continua. Nós replicamos a pesquisa de 2011, agora em 2016 e de novo em 2018, e nós encontramos uma manutenção das altas taxas de confiança e altos níveis de disciplina operacional. Então, liderança compartilhada é o fator crítico de sucesso ali, porque a liderança compartilhada, ela ajuda a fazer esse ciclo aqui de confiança. Quando nós começamos a entrevistar o coronel Almêndola, que foi o fundador da unidade, o que ele dizia é o seguinte: o problema era muito maior do que a gente, então nós não podíamos perder uma gota de inteligência. Se juntou os soldados para pensar como nós podemos trabalhar com maior efetividade num cenário tão complicado. A partir daí, se levantou dados, se levantou indicadores, se fez um diagnóstico adequado da situação, se viu qual eram os prós e os contras, os riscos e as possibilidades, e, graças à participação de todos, trouxeram bastante elemento para a mesa e conseguiram gerar esse engajamento no debate de como é que a gente aumenta a nossa chance de chegar na missão, dado todas as dificuldades da área pública brasileira. O engajamento nesse processo de como é que eu chego na missão, onde é que estão os pontos negativos, onde que os recursos pessoais dos membros podem ajudar a aumentar a chance de resultado, foi o que criou a transparência. Depois de muito planejamento junto e de ouvir todo mundo sobre como é que a gente aumenta o resultado num cenário tão adverso, a transparência foi ficando sobre a mesa. Quando a transparência se estabeleceu e se viu como o processo decisório se estabelecia, houve muita legitimidade para aquele exercício. Então, o exercício da transparência, ele botou racionalidade no processo decisório, e a racionalidade no processo decisório aumentou a legitimidade das ações. O aumento da legitimidade garantiu previsibilidade e confiabilidade. As pessoas sabiam o que pode dar certo, o que pode dar errado, como é que eu meço, como é que cada um de nós colabora para a meta, colabora para o resultado. E isso gerou níveis excepcionais de confiança. O que o caso do BOP prova é que é possível, dentro das mesmas restrições da área pública, você chegar a resultados absolutamente transparentes, resultado significativamente melhor, se a gente trabalha esses aspectos informais e intangíveis dos processos. Era essa questão que nós estávamos querendo compartilhar com vocês. Tem aqui alguns dos livros que nós escrevemos ao longo desse estudo, e eu encerro aqui para a gente dar início ao debate. Muito bom. Muito bom. Bela exposição. Nós temos uma pergunta aqui. Como alocar pessoas por competência nas instituições públicas, considerando não haver instrumentos de recrutamento e seleção capazes de refletir essa diretriz? E sim, distribuição de pessoas por código de vagas.
Essa é uma questão interessante quando nós olhamos, no caso do BOP, é claro que eles têm um processo seletivo rigoroso para entrar ali, mas uma vez lá dentro, as regras valem para todos. É que, na verdade, se você olhar a formação média dos policiais, eles têm ensino médio. Então, o interessante de perceber é que eles trabalharam a partir de uma visão bastante realista do que aquelas pessoas conseguiam entregar dentro daquele conjunto de restrições. Então, o desenvolvimento excepcional das pessoas não estava presente no tempo zero, no tempo inicial, ela se constituiu conforme as pessoas tinham que se engajar para resolver problema. Então, houve um processo contínuo de desenvolvimento de competências para aquela tarefa específica, ninguém chegou pronto. Então, essa que é a questão interessante. Se eu tenho uma visão clara de resultado e eu começo a debater com as pessoas como, dentro do volume, do conjunto concreto de restrições que aquela organização tem, a gente consegue chegar mais em resultado, nós criamos o contexto capacitante para o aprimoramento das competências. Então, não são pessoas excepcionais que geram resultados excepcionais. É esse processo contínuo de mirar e entregar resultados satisfatórios que faz com que a gente consiga criar a coordenação interna e o contexto capacitante. Quando nós comparamos as organizações brasileiras com as organizações alemãs e as organizações japonesas, o que nós vimos é que a diferença não está em pessoas excepcionalmente melhores nesses países, nem em qualificação excepcionalmente melhor. Está na forma como as pessoas são organizadas para colaborar para desafios superiores. E aí tem uma coisa, no Brasil, você não pode demitir. No Japão também não pode. O que o japonês fez? Ele pega as pessoas e define quem vai ser a tribo da janela. Ó, você que não está afim de colaborar, você senta aí perto da janela, fica olhando para fora, não atrapalha quem está tentando trabalhar aqui. E para você eu vou dar tarefas menores até que você decida se engajar. Há muitas possibilidades de combinação nesses arranjos internos que nos permitem dar saltos significativos de resultado. Deixa eu só complementar. Você não parte do princípio de que você tem que contratar as pessoas certas, com as competências certas para assumir posições. Você parte da sua realidade concreta, ou seja, da sua organização e como é que você faz uma alocação melhor dessas pessoas dentro das suas áreas de competência. Considerando haver previsão legal de instrumentos de avaliação de desempenho para servidores efetivos, de que maneira se pode trazer à realidade e, de fato, implementar essas ferramentas dentro dos órgãos públicos com eficácia, de maneira a impactar o desempenho dos servidores? Posso começar por um exemplo negativo, que eu acho que fica bastante claro. O Brasil tem uma forte distância entre o topo e a base, uma forte distância entre o governo e a população, entre líderes e liderados. E nós temos também, essa é uma métrica global do Guerreiro Stead, está disponível na página dele para quem quiser olhar. Nós temos, então, uma forte distância do topo e da base, e nós temos um forte controle da incerteza. Combinado com baixa confiança, nós sequer tentamos fazer gestão estratégica de pessoas. Eu estava fazendo um trabalho de consultoria para uma empresa de postos de gasolina e ia trocar as marcas de todos os postos, 3.000 e tantos postos, e a gente sabe que um dos maiores problemas no Brasil, nesse tipo de mecanismo, são os acidentes de trabalho. Tinha que se tentar combater acidente de trabalho. E aí, o que estava acontecendo? Botaram um engenheiro lá, com a famosa pirâmide de segurança, explicando as ferramentas estatísticas de controle de acidente, explicando como é que dava para evitar acidente, até caindo na escada, se você segura no corrimão. Aquele engenheiro terminou a palestra, e eu estava no meio dos peões, e um peão virou para o outro e falou assim: boiola aí, maricas. Como é que, daquela apresentação, o peão chegou nessa conclusão? Olha aqui o poder da heterogeneidade.
O engenheiro, claro, tinha estudado engenharia na PUC, tinha sido alimentado com todinho e sabia muito bem controle estatístico de processo. O peão tinha crescido na favela do Pavãozinho, que é uma inclinação assim, em cima de um túnel, soltando pipa na laje, enquanto a irmã de 9 anos tomava conta dele para a mãe poder sair para trabalhar. O cara tinha que ligar para casa para saber se estava tendo tiroteio ou não para subir. Como é que, dentro da realidade desse indivíduo, aquele controle estatístico de processo favoreceria o comportamento seguro adequado? O cara só chegou à conclusão, pô, se o cara tem tanto medinho até de cair na escada, é boiola, né? Bacana. A partir desse depoimento, nós decidimos mudar a estratégia. Nós convidamos os peões e dissemos o seguinte: olha aqui quantas pessoas morrem por acidente de trabalho no Brasil. E olha aqui por que elas morrem. Elas morrem porque elas cresceram soltando pipa na laje, em cima de uma favela, com esse monte de risco. Nós temos uma das maiores taxas de acidente de trabalho do mundo, isso é uma injustiça infernal. Agora, você que trabalha nessa empresa, que está tendo acesso a esses conhecimentos, como é que a gente pode se unir para acabar com isso? Ao invés de tentar controlar o comportamento do peão, convida-se o peão para ajudar a resolver o problema. A taxa de engajamento e de resolutividade do problema foi enorme. Esse é o desafio. Agora, tem um risco. Fica mais fácil, na posição do engenheiro, dizer: esse incompetente não vai fazer isso mesmo, eu tenho que controlar para garantir que ele vai fazer a coisa certa. Só que é impossível antecipar ex ante tudo aquilo que pode gerar acidente de trabalho. Então, se este indivíduo não colaborar, você não consegue ter excelência nessa meta. O Brasil tem uma das maiores taxas de acidente do mundo, porque tem essa distância, e você não resolve o problema com o subordinado, você tenta resolver sobre o subordinado, controlando ele. Então, essa é a chave da virada. Se a gente convida as pessoas para fazer junto, eu consigo mapear melhor o problema. Quais são as principais causas de acidente de trabalho? Que competências eu preciso para resolver? O que eu espero dos indivíduos? Aí fica muito claro para cada um que competências são necessárias para a tarefa, mas a gente faz um conjunto de competências genérica e abstrata que não se conecta absolutamente com a função. E aí não funciona. E aí a gente tenta modelar pelo formalismo a nossa gestão por competência. Dá errado. Pelo tempo, mais uma pergunta. Se a confiança é o verso da moeda do risco, e nas atividades de tropas especiais o risco é alto, em organização de baixo risco, a confiança seria menor? Não seria menor. Muito pelo contrário, né? As organizações, elas operam em contexto específico. É muito interessante porque lá na Fundação Getúlio Vargas, esses dias não, já tem 2 anos, nós fizemos uma gravação muito interessante. De um lado, a gente filmou o BOP, era um material vídeo, uma videoaula para a graduação à distância. Foi muito bonito esse material. E, de um lado, a gente colocava o BOP, todos os seus desafios de contexto, e, do outro lado, a gente colocava uma empresa privada que já tinha ganhado 6 vezes o prêmio de melhor empresa para se trabalhar. Era a Electro, não sei se vocês já ouviram falar. E era interessantíssimo porque a Electro, dentro do seu contexto, da sua realidade, tinha estabelecido regras que eram absolutamente motivacionais. Ou seja, dentro da sua indústria, dentro do panorama das empresas privadas no Brasil, você tinha uma organização que tinha um altíssimo nível de engajamento e motivação. Então, através dos estudos que a gente fez no passado, também a gente começa a perceber o seguinte: a confiança ela é fruto de um bom pacto que gera credibilidade e previsibilidade. Tá certo? Pensa no seu casamento, né? Tem que ser um bom pacto que gera credibilidade, parceria e previsibilidade. Quando a gente celebra um bom pacto, a relação de confiança ela aflora, ela se estabelece. E ela é a base insubstituível para a excelência operacional. Não há a mínima chance da gente falar em excelência operacional sem falar nesse pacto, sem falar nessa relação de confiança.
Mais uma última pergunta, mais pragmática. A quebra da estabilidade melhora ou piora a confiança? Eu acho que melhora. Não há confiança sem sistema de consequências, não há confiança sem punição ao erro desonesto. Se eu quebro a estabilidade e eu permito que as pessoas tirem dos seus times, pessoas que não querem cooperar, pessoas que optam por fazer sabotagem, e a gente vê isso direto. Não estou aqui para isso, não vou pagar, passei no concurso, ninguém me demite, faço o que eu quero, peito a liderança. Se não for possível tirar essas pessoas, você não consegue criar equipes de alta performance. E isso foi o que nós encontramos em todos os nossos casos. Sem punição ao erro desonesto, sem punição à sabotagem, a esse tipo de comportamento, você não consegue, na verdade, chegar a uma dimensão de excelência máxima. Eu não posso dizer que eu quero excelência em educação se eu estou botando ali professor, e estou falando da gente, que a gente conhece a racinha, né? Tem professor ruim para caramba por aí, com uma preguiça danada. Se eu não tiro esses, eu não tenho uma escola de ponta. Eu não posso dizer que eu tenho foco no aluno se eu estou corporativisticamente ali garantindo que aquele cara que não está colaborando é mais importante do que o resultado para o aluno. É necessário sistemas de consequência e essa é uma questão que a gente precisa discutir muito no Brasil, porque não colaborar é um exercício de liberdade individual. O indivíduo que não colabora, ele está sendo desonesto e a gente precisa dizer isso. Eu estava uma vez conversando com um professor que disse: essa cambada de aluno, cambada de malandro, não estuda nada, aluno não respeita mais professor, por que a gente vai ficar aqui se matando? Eu estou aqui com essa pilha de prova para corrigir no fim de semana, vou subir no 10º andar, no 10º degrau da escada e vou jogar para cima. O que cair no 10º é 10, o que cair no 0 é 0. Como é que você entrega excelência com quem pensa assim? É impossível. Essa é uma questão para a gente discutir, que é o nível de autonomia individual e o nível de liberdade individual para fazer esse tipo de coisa. O tema muito interessante, o tempo passou rápido. Então, eu quero agradecer Marco Túlio, Carmen. Queria presenteá-los aí com umas coletâneas do CFA e o certificado. Obrigada. Participação. Obrigado a todos. Obrigado, muito obrigado. Rogério Ramos, obrigado, Carmen, Marco Túlio, obrigado pela participação. Um belíssimo painel, muito rico, com muitas provocações, com certeza, que irá contribuir muito para a formação do pensamento de nós todos.